Senhoras e senhores, pedimos que ocupem seus lugares. Daremos início ao painel 4, Melhores práticas de mobilidade, inovação e comunicação com a sociedade. Este painel tem o objetivo de difundir as melhores práticas do setor metroferroviário da América Latina, reconhecidos pela UTP Latinoamérica. Essas práticas são respostas aos desafios de uma sociedade cada vez mais conectada e exigente, o que dá destaque às inovações incorporadas pelas organizações do setor e melhoria na comunicação e relacionamento com os seus usuários e com a sociedade em geral. Coordenando essa mesa, convido a senhora Valesca Pinto, coordenadora do Programa de Melhores Práticas da UTP América Latina. Convido para ocupar os seus lugares da mesa também o senhor Rodrigo Lynch, diretor de execução de obras do Ministério de Transporte da Argentina. A senhora Cecília Guedes, chefe do Departamento de Relacionamento com o Usuário do Metrô de São Paulo. A senhora Juliana Alcides, gestora de comunicação e ouvidoria da Via 4. Senhor Roland Zamora, gerente de estudos e negócio de transporte do metrô de Santiago, Chile. E o senhor Ivo Pons, fundador do Cipópolis e professor e pesquisador da Universidade Mackenzie. Valesca, por gentileza, a palavra é sua. Falo melhor de pé. Bom, boa tarde a todos, todas. Eu queria iniciar agradecendo a oportunidade que a Anesp nos deu ao UTP de introduzir este programa dentro da programação deste evento. Em particular, agradecer também a presença, né, e a participação que tem sido muito significativa do setor metroferroviário nas iniciativas da UTP Latinoamérica. Então, esse programa, né, a minha apresentação, você vai passar? Tá? O programa, eu vou fazer muito rápido só para contextualizar. Ok, agora eu faço isso. Ok. Não sei se vocês conseguem enxergar a distância, está tão distante a tela. Bom, o programa, ele nasceu de uma percepção da nossa divisão. É um produto tipicamente latino-americano, né? Não é um programa que nasceu em Bruxelas, nasceu aqui mesmo, com o intuito inicialmente de sensibilizar as organizações, né, para o que estava acontecendo, né, no âmbito da comunicação e do marketing, e que estava deixando muitas organizações apreensivas com relação às relações que se estabelecem, né, no mundo moderno, entre organizações, entre clientes, entre fornecedores, mediados não só pela mídia tradicional, pelos meios de comunicação tradicionais, mas sim pela emergência das redes sociais, né? Parece que vivemos num mundo onde todo mundo participa, quer participar, né? Existe, na verdade, um empoderamento, que a gente chama da sociedade, dos usuários, dos clientes, né? E agora os fatos mais recentes, as fake news, as mentiras, os boatos, que ganham uma amplidão e colocavam mesmo em risco, né, a reputação, né, os esforços das organizações. Começou assim em 2015 e teve o primeiro ciclo, 2016-2017, e aqui eu tenho, né, o metrô de Santiago, a Via 4, né, Cipópolis e metrô de São Paulo, são organizações que apresentaram projetos premiados.
Nessa ocasião, nesse momento, nós temos um entrante, um novo, que se dispôs a entrar nesse programa para o novo ciclo 17-18, que se conclui, né, na cidade, no Congresso de Estocolmo. Então, esse folder está disponível, né? É muito pequenininho para vocês enxergarem tudo que está aí. Tem a linha de tempo, etc. Então, meu Deus, como passa rápido. Calma. Então, a linha de tempo, o período, tudo isso, não vou entrar em detalhes. Eu queria me concentrar nas 3 questões que são hoje importantes, que as pessoas perguntam, mas o que a UITP quer de fato reconhecer? Por que ela está fazendo isso? Eu estava explicando aqui para o Rodrigo, num continente como o nosso, né, tão grande, tantas experiências são importantes, que nós as desconhecemos. E por desconhecê-las, nós não damos o devido reconhecimento, não ajudamos que elas sejam difundidas e replicadas. E muitas vezes nós não criamos, dentro da nossa região, experiências efetivas de benchmarking que permitam às organizações trocarem experiências entre si. Às vezes alguém, não muito longe, está fazendo o mesmo percurso, procurando os mesmos objetivos. Por que não trocar informações? O que nós queremos avaliar é um conjunto de experiências que envolvem esses 3 níveis que são essenciais. Embaixo são os valores institucionais, são os valores que fundamentam a organização. Inovação, tecnologia, essencial, é hoje um fundamento para a modernização das organizações. No nível um pouco acima está a gestão, a governança. É essencial. E na parte que eu chamo acima da linha d'água está a comunicação. Então, não há comunicação e marketing que se sustenta com que os itens de governança, sem que os itens de inovação e valores das organizações estejam sólidos. Eles podem ser até soluções criativas, mas serão soluços. Mas também não adianta apenas trabalhar na linha de baixo d'água se a gente não faz aquilo que o Chacrinha, no Brasil, dizia. Tem que informar, tem que cacarejar. Quem não comunica se estrumica. Por quê? Nós vivemos num momento em que todo mundo quer falar e quer ser ouvido, né? Os de dentro e os de fora. E nós temos que fazer com que a comunicação e o marketing seja, acima de tudo, um instrumento de criação de relacionamentos mais permanentes que venham dar o quê? Que é o resultado disso? Melhorar o posicionamento do transporte público, de todos os seus aliados na mobilidade, de todos aqueles que alimentam os sistemas troncais, que melhora a experiência dos pedestres, porque os metrôs não vão buscar as pessoas em casa, que melhora a relação entre pessoas que trabalham nas organizações com quem está fora, numa sociedade em que não adianta ser bom só no meu modo de transporte. Está tudo bom dentro do meu modo de transporte. A pessoa sai do metrô e cai dentro de uma vala, dentro de um buraco, ou fica mais 2 horas esperando um ônibus que termina a última milha ou a primeira milha. Ou seja, nós temos que imaginar que não estamos mais sozinhos e que nós temos que ter um olhar como sistema. A mobilidade é um sistema que funciona com muitos atores. E é isso que nós queremos, que os relatórios que vocês possam vir apresentar a partir do exame das atividades que realizam, possam vir até nós, sejam entregues a um prazo de novembro até fevereiro para a entrega dos projetos. Tudo está à disposição no site da UITP Latinoamérica, os relatórios, formulários, e nós aqui em São Paulo, eu, Leonora, a Fabiana, estaremos à disposição para ajudar. É por isso que estamos fazendo essa reunião, é por isso que estamos aqui, e para ouvir, agora sim, as experiências daqueles que já ganharam no primeiro ciclo
e ver aquele que esse jovem candidato entrante que está chegando lá de Buenos Aires, do Ministério, também ele possa vir fazer parte do nosso time para o próximo ciclo, cuja premiação será no final de maio em Estocolmo. Tá certo? Então, agora, terminou essa apresentação, pode ficar. Nós vamos apresentar, essa sessão vai ser feita sob forma de debate. Cada pessoa recebeu 2 perguntas. Uma pergunta, ela tem 6 minutos para responder. Difícil. Síntese. E depois de terminar as primeiras perguntas para todos, todos terão uma segunda pergunta para responder. 4 minutos com algum chorinho que a gente sempre dá e etc e tal. Com isso nós vamos ver essa mesa falando um pouco mais, um pouco menos individualmente, mas é uma mesa grande, e teremos tempo para que vocês possam falar e eles inclusive possam fazer uma pergunta para algum membro da mesa, caso eles queiram. Nossa primeira falante está aqui ao lado, essa jovem dela, que é a Juliana, que vem lá da Supervia. Via 4. Ele está lá no Rio, não chegou aqui. Pois bem, Via 4. A Via 4, ela teve 2 projetos premiados no ciclo passado, você soube, né? Sound Band, né? E o programa Painéis de Informação da Lotação do Próximo Trem. Eu te fiz 2 perguntas. A primeira, comentar como essas soluções foram incrementadas e articuladas dentro do plano estratégico da Via 4. A segunda pergunta, já posso até fazer, eu vou perguntar, quando alguém é muito premiado, todo mundo, ela está ganhando tudo, ela está lá em cima, né, super prestigiada, como ficar lá em cima? Ou seja, como não cair depois, certo? Enfim, são essas as perguntas para Juliana. A palavra é com você. Boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar aqui dividindo com vocês as nossas experiências da H4. E respondendo a primeira pergunta, né, que tem visto aqui, a H4 foi premiada com 2 cases, um da lotação do trem, que mostra, vocês já conhecem um pouquinho, né? Mostra qual carro está mais cheio para você entrar ou mais vazio, né? Ele tem a gente fez todo um trabalho de comunicação. Então, você chega na estação e você já vê em qual trem você pode embarcar. E esse Sound Brand são 2 cases que foram criados através de experiências internas, dos colaboradores totalmente envolvidos nesses projetos. São projetos distintos. O primeiro foi o Sound Branding, que é a identidade sonora da Via 4. Quando a gente criou esse projeto, a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, para você tornar a Via 4 uma marca, algo que te fidelizar o cliente. Então, através dessas pesquisas, a gente chegou na música, que toca um pedacinho nas estações, e tem um clarinete antes do que você fale o nome da estação. E acabou que, assim, na época, no primeiro dia, a gente teve uma experiência que as pessoas ligavam muito, falavam... a gente virou meme na internet, as pessoas falando, Lisa Simpson vai sair de dentro do trem, a Foca da Meia-Noite. Assim, a gente teve várias questões. E depois a gente fez um encontro com alguns influenciadores digitais, então aí também o poder da comunicação, trouxe essas pessoas para conhecer um pouquinho melhor como nasceu esse projeto, que foi estruturado com 1 ano de antecedência. A gente não resolveu, a partir de amanhã eu vou mudar tudo. Não, a gente fez um trabalho elaborado, né, antes de colocar isso em prática. E trazendo os influenciadores para conhecer esse trabalho, a gente viu que a repercussão mudou, porque a partir do momento que você traz a pessoa para conhecer o projeto, você acolhe a pessoa, informa, a pessoa sai de lá falando pelo menos o que ela conhece. Então foi uma experiência que no primeiro dia, né, a gente quando viu falou, nossa, acho que deu tudo errado. Só que depois a gente começou a reverter essa curva e a gente recebeu muito elogio.
Então, foi um case de aproximação com as redes sociais, porque a rede social tem um alcance muito grande e imediato, né? Então a gente teve que agir imediatamente. E o case do lotação de trem, ele também nasceu da experiência dos nossos colaboradores, que está no DNA desses colaboradores, de sempre querer fazer o melhor para o cliente. A gente tem uma política interna de ciclo de prestação do serviço. Então, a excelência no atendimento, ela é constante, a busca pela melhoria. E esse painel, ele surgiu através desses colaboradores que tiveram essa ideia que eles poderiam utilizar esse software que tem o carregamento do trem para fazer uma melhoria para os clientes. E a gente teve esse case de sucesso. Agora, quando você me pergunta, né, dos desafios, né, de quando você tem bons resultados, né, eu acho que o desafio ele é constante, né? Você sempre tem que dar voz aos passageiros, voz aos clientes, conseguir sempre atender o melhor possível e sempre colocar a comunicação dentro de todas as áreas, tem que ter uma sinergia corporativa, né? Então, existe um plano de comunicação integrado na H4, então a gente percebe quais são as necessidades das áreas e a gente atua junto. Então, às vezes a gente tem área de atendimento que precisa de alguma coisa específica, ou a engenharia, manutenção, e a gente sempre está monitorando os canais, monitorando as redes sociais, os canais oficiais como ouvidoria, central de atendimento, para que a gente possa daí extrair alguma coisa e falar, bom, aqui está acontecendo isso. Então, a comunicação ela é sempre um termômetro, né? Então a gente consegue trabalhar em cima do que está acontecendo em tempo real. Depois a gente vai fazer novas perguntas para ela, porque eu quero saber um pouco mais, mas também todo mundo aqui vai querer saber. E você que vai conduzir a passagem? É ele? É você? Da apresentação da Cecília. A Cecília não é uma apresentação PowerPoint, não é? É só um fundo de imagens, tá? Agora nós temos um fundo de imagens, é uma novidade. Bom, qual é a proposta que a Cecília traz? Cecília Guedes veio do metrô de São Paulo, eu não falo quanto tempo ela conhece, porque senão falo algum tempo, né? E ela nos trouxe um programa na verdade foi uma pesquisa que gerou um programa voltado à luta contra o assédio sexual no metrô de São Paulo. Esse tema é um tema espinhoso, né? É um tema difícil, né? Pega uma área de grande vulnerabilidade no transporte público, nós sabemos que as mulheres são maioria no transporte público, mas são as mais vulneráveis, e são vulneráveis de diversos aspectos. E aí, então, você tem as duas perguntas com você? Tem? Então, uma delas é o que motivou o metrô a entrar nesse tema. Porque é moda, né? Houve uma mudança, eu acho que é significativa em relação à questão do gênero. Mas o que levou e quais foram as ações internas e parceiros chamados a participar disto? Essa é a primeira pergunta. Se você já quer ligar para a segunda, tá? Eu posso, depois a gente pode voltar a fazer novas perguntas. Quais as repercussões que esse programa tem? Seus desdobramentos em outros modos de transporte na região, de transporte região metropolitana de São Paulo, e outras repercussões para além da área de transporte. Você tem aqui seus... Você pode já responder? E vamos começar a passar as imagens da campanha. Fala, Cecília, se você quiser levantar, eu fico por dentro. Tá ligado? Pessoal, boa tarde a todos.
É um prazer estar aqui compartilhando esse trabalho com vocês. Eu agradeço muitíssimo o convite, a oportunidade da Unesp e da UTP de estar dividindo, né, essa experiência que nós tivemos e da qual eu muito me orgulho de fazer parte. Né? Então, assim, voltando aí no tempo, a gente começou com esse trabalho em 2014. Se vocês voltarem aí, eu acho que as pessoas têm aí uma recordação, nós tivemos um movimento forte em 2014, com muito movimento de rua, de movimento de mulheres, e teve a história do apito, da agulha, né, de espetar nos ônibus, de ficar espetando os homens que se aproximavam muito. Então, teve todo um movimento nesse período, e também teve um movimento no sentido de ter várias tentativas de leis para a gente ter os carros exclusivos para as mulheres. Né? E nós, metrô, nos juntamos aos movimentos de mulheres que são frontalmente contra essas iniciativas, e o metrô também, basicamente por conta por princípio, é uma medida de segregação, né, do direito de ir e vir, é a nossa posição, e a gente vê, basicamente, aí a gente já passou aí no slide, se vocês viram, nós temos hoje no metrô 56% de mulheres, e essa pesquisa de 2016, a pesquisa que está no forno saindo, que nós fazemos a cada 2 anos, já aponta para 57% de mulheres, então está ainda numa tendência de crescimento, né, dessa maioria. Então, assim, logisticamente não tem sentido você pensar num carro exclusivo para mulheres, praticamente, né, tem linhas que tem 60% de mulheres. E terceiro motivo, as novas frotas dos trens são de carro contínuo. Então, também, a tendência tecnológica é essa. Então, por esses 3 motivos, não tem nenhum sentido a gente trabalhar nessa direção. Então, meio por aí nós começamos e fizemos pesquisas com a questão do carro exclusivo. Nossos usuários e usuárias tinham uma posição também nessa ocasião contrária. Não era majoritariamente, era de 55%, se eu não me engano, também contrária ao carro exclusivo. E nesse movimento nós começamos a entrar mais a fundo na questão do abuso sexual, e não é a nossa expertise, nós somos transporteiros. Mas nós temos sempre nós somos muito abertos à colaboração dos usuários, isso é uma marca do metrô histórica, né? Então nós começamos o metrô com canais de relacionamento, e nós recebemos usuárias que são pessoas ligadas aos movimentos de mulheres e que nos sugeriram e se colocaram à disposição para colaborar e formatar junto com a gente um programa contra o abuso sexual, e foi o que nós fizemos juntos. E que aí nós nos juntamos a várias áreas da companhia, área de marketing, recursos humanos, né? Nós estamos na operação. Então, assim, fizemos um trabalho grande de sensibilização dos empregados. Nós trabalhamos convidando palestrantes, né, como o pessoal da Defensoria Pública, que veio trabalhar conosco, a Juliana de Farias, que tem um blog reconhecido, é uma jornalista reconhecida por sua luta aí, no movimento de mulheres, especificamente na questão contra o abuso sexual. Então ela foi também se juntou aí a nós nesse trabalho com nessas ações internas com os empregados, porque nós montamos uma campanha para ser colocada nos trens e nas estações, fundamentada basicamente
no tripé do nosso programa contra o abuso sexual, que basicamente significa o seguinte: reduzir a impunidade, né? Responsabilizar o agressor, acolher a vítima sempre, dar escuta a essa vítima sempre, né? E empoderar a mulher, né? E a gente disponibilizar todos os recursos que a gente tem, tanto humanos quanto tecnológicos, nosso pessoal, nossas câmeras, toda a disponibilidade que a gente tem do nosso contato SMS Denúncia. Hoje a gente tem um novo dispositivo, um aplicativo que pode ser usado para fazer contato com o metrô e fazer esse tipo de denúncia, que é o Metrô Conecta, para colocar à disposição das mulheres. Então essa campanha, ela está mais para frente aí um pouquinho, né? Ela já vai chegar, vocês vão ver. Nós trabalhamos com esses pilares. Então todas as mensagens que foram trabalhadas, elas estão assentadas nessas bases do nosso programa contra o abuso, né? Além disso, nós também fizemos trabalhos de discussão de protocolos com a Polícia Civil, para que fazer acertos nos momentos que nós estamos levando as vítimas. Nós temos uma preocupação de sempre estar garantindo que... quanto faz? 2 minutos. Então, só a primeira parte eu estou falando. E tem bastante. Temos, então tá bom. A questão de acertar esses protocolos, né? E também que a vítima sempre seja acompanhada, né? Nós trabalhamos com o pessoal da segurança em duplas e que sempre, num atendimento de abusos, a vítima seja acompanhada pelo menos por uma segurança do sexo feminino, né? Então, vários desses acertos, que eu não vou então entrar em todos os detalhes, foram feitos para que a gente pudesse dar um melhor atendimento, né? Além de fazer essa sensibilização com os empregados. A gente sabe que é uma questão cultural, não muda da noite para o dia, mas são questões que a gente vai trabalhando e lidando, né? E que, por exemplo, o cenário que nós tínhamos, a campanha, ela começou em agosto de 2015, né? Então, o processo que nós estamos vivendo desse período para cá, esse tema tão espinhoso, polêmico, difícil, né, da gente trabalhar, hoje ele está, eu diria, na boca do mundo, né? É um tema que está diariamente nos jornais. Então, assim, se a gente está falando de alguma coisa que toma corpo e a gente, o que a gente sabe? Que essa questão do abuso é uma situação que é naturalizada, né? É uma coisa que... Não, por que as ocorrências são subnotificadas? A gente não tem o número verdadeiro do que acontece, porque as mulheres não falam, tem vergonha, acham que não tem que falar, enfim. E a gente, toda a campanha foi no sentido de que isso é um crime e deve ser denunciado. Então, sempre o nosso êxito, o que a gente está esperando como resultado, é que as denúncias cresçam. Então, na segunda-feira, na página da frente do UOL, tinha uma denúncia dos jornalistas que vivem falando dos trilhos, né? Falou da CPTM do metrô e falou que no metrô cresceram os casos de abuso 67% em 4 anos, né? As ocorrências de abuso. E eu falei, nossa, que sucesso que a gente está fazendo, né? Isso realmente significa que estamos sendo notificados e que tem que ser cada vez maior, porque a cada crime denunciado, o nosso pessoal de segurança consegue ser conhecida. Então, se for 10 casos ou se forem 300 casos, né, a gente
consegue ter 80% de efetividade. Então, um pouco mais daqui a pouco. Mas vocês estão... Nós vamos voltar a isso porque nós vamos nos cruzar. Bom, o Roland Samoa todo mundo conhece. Metrô de Santiago, fez uma bela exposição na sessão, no painel que nos antecedeu. Ele falou bastante do plano de expansão do metrô de Santiago. Ele também participou desse programa e levou questões importantes de 2 programas. Eu queria destacar as estratégias de meios digitais do metrô de Santiago, para informações para usuários, e a campanha educacional de boas condutas. Ele não precisa mais falar do plano de expansão que ele já apresentou. O plano de expansão já é bastante conhecida. Mas nós queríamos, nessa sessão, Roland, perguntar para você. Uma das coisas mais difíceis de fazer expansão, e você ontem também teve a oportunidade de conversar, né? Quer dizer, de garantir a expansão contínua e a melhoria, é você construir aquilo que a gente chama de apoio político, apoio dos que dirigem, apoio dos que comandam o país, apoio dos técnicos, apoio da sociedade, de todos os transtornos que qualquer plano de expansão pode ter. O que você poderia nos dizer hoje, né, no atual momento, né, como vocês estão comunicando o plano de expansão do metrô de Santiago, como vocês estão fazendo esse relacionamento com o conjunto da sociedade e mostrando para justificar o esforço contínuo de investimento, que é isso que parece que vocês conquistaram, né? E eu acredito que parece que esse governo quer manter. Então, como conseguir também convencer o governo que tem que continuar? Então, há um múltiplo esforço de convencimento e ganhar corações e mentes. Com você, Roland. Ok, muchas gracias. Previamente, en mi palestra anterior, mostré el plan de expansión. Nosotros vamos a pasar en 8 o 9 años de 118 kilómetros a 215 kilómetros. De 2.7 millones de viajes diarios a 4.1 millones de viajes diarios en 9 años. Un incremento de 1.3 millones de viajes. Es tremendo, pero son 9 años. Asumamos que hay algo atraso, parte del margen, 10 años. En los próximos 10 años. Sin embargo, este plan de expansión, que como decía, los propios gobiernos han hecho suyo y han mirado un desarrollo sostenible del transporte público, también nos exige, y la comunidad, nuestros stakeholders, nos exige. ¿Qué hemos hecho? Respondiendo ahí la pregunta de manera concreta. Primero, tenemos un equipo dedicado que por definición es el equipo de relacionamiento con la comunidad. A partir de eso, lo primero que se hace es un acercamiento a cada uno de los municipios donde estos nuevos proyectos van a estar implantados. Contexto. Santiago de Chile tiene 34 municipios en la zona urbana. Cada uno tiene atribuciones junto con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte, el Gobierno Regional y los 34 municipios. Poner de acuerdo a todos, por Dios que es difícil. Tienen que ceder algunas atribuciones para tener un bien común. Sin embargo, a partir de este equipo de relaciones con la comunidad, lo que hacemos es reunirnos tempranamente para levantar todos los problemas que pueden surgir en un proyecto de esta naturaleza. El ejemplo más claro lo voy a dar con el diciembre pasado. Comenzamos este trabajo respecto de la línea 7 y ya comenzamos en el proceso de ingeniería básica.
Me tocó personalmente con los equipos de construcción sentarnos con cada uno de los alcaldes de 7 municipios donde coincidentemente va a pasar línea 7. Contarles desde el punto de vista de ingeniería conceptual cuál es el trazado, cuáles son las estaciones, una ubicación relativa. La ingeniería básica define la ubicación definitiva de esa estación. Sin embargo, en esta ingeniería conceptual está predefinida la ubicación. El número de accesos. Un ejemplo, una de las estaciones en línea 7 está cercana a un hospital público. La pregunta es, lo ponemos inmediatamente al costado del hospital, al frente, con una entrada en común, con un acceso subterráneo a la zona del hospital, o dejamos que la gente camine desde la estación al hospital. Eso es un acuerdo común en toda la relación previa, de manera que esos acuerdos se plasman en documentos que quedan para los próximos meses y años de la construcción, y finalmente lo que concordamos en ese caso es Metro va a entregar un acceso al interior del hospital. Eso es parte del acuerdo. El hospital tiene una concesión que construye. Sin embargo, también desde la concesión de esa construcción hay una colaboración con el proyecto Metro, con el proyecto hospital, para tener una relación común y accesos comunes, de manera que no tengamos dificultades el día de mañana, cuando ya se pone en servicio, empiezan los reclamos de decir, ¿cómo pueden hacer una estación a 150 metros del hospital, a 200 metros del hospital, y no haberla pensado inteligentemente junto con el hospital? Eso es parte de lo que hacemos hoy día. Pero también trabajamos con la comunidad, porque la comunidad exige identidad. Yo vivo en una comunidad y exijo que la estación de metro tenga alguna relación con mi barrio. No dejo que hagan cualquier cosa. Y esa participación también se plasma en acuerdos que finalmente quedan desde la perspectiva legal en todo lo que significa la ley ambiental. A lo que nosotros nos obligamos, la ley ambiental nos exige haber cumplido al término del proyecto. Y si no, terminamos, como cualquier privado, con multas respecto de la ley ambiental. Situación que hasta hoy día no nos ocurre, al menos en los proyectos que recientemente hemos entregado. En ese sentido, lo que podríamos recomendar, no es una receta, si bien puede ser sugerencia, es una participación temprana, un acercamiento temprano, pero por sobre todo constituir un equipo interno responsable del relacionamiento con la comunidad. El que construye no tiene esa responsabilidad, porque lo que sabe hacer son obras civiles, sabe hacer estaciones, sabe hacer túneles, pero no tiene la sensibilidad para comunicarse con la comunidad. Y ahí donde este equipo de relacionamiento con la comunidad es el enlace entre el constructor y finalmente la relación del vecino o la relación de nuestros stakeholders en definitiva. Creo que eso puede apuntar. Vamos depois volver a esta questão, porque tenho mais perguntas. Bueno, agora Ivo, a pergunta. Ivo Ponce é diretor fundador da Cipópolis. O projeto dele, ele é dessas áreas aplicativas, né? Aquela criatura que cria coisas que são facilitadoras da nossa vida, né? Mas o app coletivo, o aplicativo móvel de colaboração forte do Cipópolis, é criado aplicativos envolvendo a colaboração dos seus usuários, né? Então, dentro a política colaborativa não é uma questão de moda, vai ser necessária. E se a gente não abrir canais de colaboração, as pessoas falarão, continuarão falando. Então, eu gostaria, Ivo, que você começasse a falar, porque às vezes a turma de dentro das organizações acham que a turma de fora não sabe nada, é leigo, não sabe nada. E a turma de fora sempre diz, não, eu sei o que me interessa, eu sei o que eu quero, eu sei o que é bom para mim. Pode ser que ninguém saiba totalmente o que é bom, nem para os que estão de dentro, nem os que estão fora. Como você vê e você encara a partir da experiência do Cipópolis os grandes benefícios da participação colaborativa dos clientes
dos usuários, né, ou dos clientes diretos ou de outros, na própria organização, no seu planejamento, no seu funcionamento, no funcionamento e gestão das organizações? Essa é a pergunta que eu queria, a primeira que eu queria fazer para você. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Valesca, Eleonora, Jurandir, pelo convite para participar. Enfim, eu sou um pouco estranho da mesa nesse sentido, por causa dessa questão do digital, mas queria contextualizar um pouco isso que a Valesca está colocando. Talvez seja um assunto realmente diferente, ou que esteja aparecendo com mais intensidade de maneira mais recente, que a maior parte de nós aqui não somos nativos digitais, né? A gente entrou para essa esfera digital ao longo da trajetória de vida, mas hoje cada vez mais a gente tem e convive com gente que não consegue conceber a realidade do dia a dia sem o universo digital, sem a internet, sem o mobile, sem o computador no dia a dia, né? Então, às vezes para a gente é difícil entender a angústia de quem é mais novo nesse processo, porque a gente viveu ou está acostumado com o que é. Aliás, a gente está num momento único nesse sentido, porque a gente tem, pela primeira vez na história da humanidade, 4 gerações convivendo simultaneamente, o que é um paradoxo incrível para a gente como civilização. E é justamente essas possibilidades de relacionamento, de comunicação, que esse universo digital traz. Então, os aplicativos são uma plataforma para proporcionar isso, as redes sociais são outras, né? Então, o que a gente está dizendo aqui, no fim, faz parte desse mesmo arcabouço, com materializações diferentes, são a realidade que a gente convive hoje, né? Então, são uma maneira da gente encarar o mundo e se relacionar com ele. E aí, do ponto de vista da conversa com o usuário, do engajamento, né, da colaboração, talvez uma associação ou uma metáfora que seja interessante é imaginar a empresa tradicional, né, que tem anos de história, que não está acostumada com essa imersão ou com esse diálogo digital, e imaginar essa aproximação desse nativo digital que quer conversar com essa empresa e essa empresa não responde. Não responde nem em rede social, não tem plataformas digitais, não se comunica com outras plataformas, e aí esse novo usuário, de fato, não consegue contribuir. E a gente sabe que se a gente não consegue fazer uma coisa a favor, fatalmente a gente vai acabar fazendo alguma coisa contra, porque a gente não se identifica com aquilo. Aquilo não faz parte do nosso dia a dia. Então, trazer o usuário para perto, abrir espaço para que ele contribua, no primeiro momento, acho que é uma questão de sobrevivência para empresas que estão passando por essa transição digital. Além disso, a inteligência trazida pelos usuários, quer dizer, a possibilidade de você ter um grande volume de pessoas contribuindo, trazendo informação, dialogando com você, trazendo outros olhares para a rotina, para a experiência do transporte ou para os acontecimentos do seu dia a dia, certamente são uma massa de dados muitíssimo relevante, né? Uma das habilidades da Cipópolis é tratar grandes volumes de dados. E aí eu vejo que a gente ainda tem, nas grandes empresas de transporte, uma lentidão na construção de novos modelos de negócio que incluam essas oportunidades. A gente se encanta quando descobre que o Google ganha bastante dinheiro, que o Facebook é uma empresa de tecnologia incrível e não consegue ver essa aplicação no nosso próprio universo cotidiano. E a gente tem centenas de milhares de pessoas passando pelas plataformas no dia a dia com smartphones, pressionando para ter mais acesso e dialogar com a empresa. E aí talvez os modelos mais tradicionais de organização, um pouco talvez a falta de visão em relação a novos modelos de negócio, nos afasta desse potencial. Então talvez essa seja a segunda questão interessante. Eu diria, baseado na nossa experiência recente de transporte, nossa experiência social mesmo recente de transporte, com essa aproximação da tecnologia da área de transporte,
que os problemas são tão latentes para a sociedade e tem tanta gente querendo resolver problemas hoje em dia, nesse universo de startups, nas aceleradoras, que se as grandes empresas não fizerem esse papel de abertura e de inclusão para a coleta de dados e para a participação, alguém vai fazer, né? Então, talvez não sejam empresas de transporte, e esse é nosso grande receio, da gente ter empresas de tecnologia trabalhando com transporte, e não empresas de transporte se aproximando da tecnologia, que é o que eu acho que a gente deveria estar fazendo. Então, eu fico contente de estar podendo participar dessa discussão e de mostrar como abrir dados, trazer transparência para essa população, para essa sociedade, engajar outros aplicativos e plataformas para colaborar, pode mudar a realidade daquilo que a gente está vendo, né? Arrisco dizer que essa é uma direção irreversível. Ou a gente avança e consegue contaminar mais pessoas, ou a gente vai ter novos modelos de empresa vindos de outras áreas com essa visão, se apropriando dessa oportunidade ou possibilidade de melhoria da experiência de deslocamento na cidade ou enfim, no país de um modo geral. Então, de uma maneira mais concisa, eu diria que é fundamental, estratégico para a empresa, pode gerar valor e é uma oportunidade que, se não for capturada, vai ser ultrapassada e pode, inclusive, criar um efeito rebote negativo. Você, como ele é um entrante, ele não participou do primeiro ciclo, ele não tem nenhuma experiência premiada. E nós passamos a ele tem uma oportunidade de estar à frente agora no Ministério dos Transportes, né, de Buenos Aires, num grande projeto de remodelação. Então, a minha primeira pergunta foi primeiro para você contextualizar que plano é esse, com ênfase principalmente no investimento no setor ferroviário, metro ferroviário, né? Porque o investimento também envolve carreteras, viadutos, túneis, rodoviário também, né? Então há muito investimento. Então, que você desse uma visão desse momento em que a região metropolitana, em torno de Buenos Aires, mas que é significativa do ponto de vista populacional, está fazendo uma grande inversão com impactos que vão atingir o setor de transporte também. Certo? Com você. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la invitación de AMES. Realmente me ha hecho sentir muy bien estos días aquí y he escuchado paneles muy interesantes y espero que hoy ustedes puedan llevarse algo, por lo menos, de nuestro panel que les sirva para sus funciones diarias. En principio, voy a poner un poquito en contexto la obra de soterramiento que mencionó Valesca, para que sepan de dónde partimos y cuál es nuestra ambición de esta gestión. Nosotros recibimos primero aclaro, yo represento al Ministerio de Transporte de Argentina y recibimos el gobierno en 2015 con un sistema ferroviario totalmente degradado, sí con una red ferroviaria muy extensa, con servicios que habían sido en algún momento de primera línea y de excelencia. En algún momento Argentina fue potencia ferroviaria, tenía de las redes ferroviarias más extensas del mundo, con mejor conectividad, con mejores tiempos. Incluso las frecuencias en 1950 eran mejores que las que nosotros recibimos en 2015. Los tiempos de recorrido hacia algunos lugares eran mejores 50 años atrás que los que teníamos en 2015. Con lo cual, el proceso que iniciamos fue un proceso que requería priorizar y ver qué era lo primordial, lo que debíamos avanzar para empezar a habilitar un sistema de calidad y que rápidamente pudiera tener del lado del ciudadano una sensación de mejora y frecuencia
empresas que quieren llegar a su destino en horario, cumplir con su trabajo y demás cuestiones. En ese contexto se enmarcó la obra del soterramiento, que había sido anunciada por los últimos 10 gobiernos, si no me equivoco, y nunca iniciada. Sí había un contrato firmado, pero que nunca se le había dado inicio a la obra. Es una obra vital para la ciudad de Buenos Aires, porque el Sarmiento, la línea Sarmiento, es una línea que llega hasta el centro, hasta el corazón de Buenos Aires, pero en su recorrido de 18 kilómetros, hasta llegar al centro de la ciudad, tiene más de 50 pasos a nivel que hoy cortan la ciudad, la dividen al medio. No se puede aumentar la frecuencia, porque si aumentara la frecuencia, los pasos a nivel estarían constantemente cerrados, con lo cual sería imposible transitar la zona. Entonces, lo primero que hicimos fue mejorar el material rodante para poder empezar a brindar un poco de mejor servicio, pero las frecuencias no se pueden mejorar si no encaramos el proceso de fondo, que es el soterramiento del Sarmiento, en principio hasta la estación de Once. Hoy, en 2016, la tuneladora se puso en funcionamiento. Hoy llevamos avanzados más de 5 kilómetros de túnel. Cuando digo túnel es con colocación de dovelas, con los sistemas de, por lo menos con las cajas que van a conectar los sistemas de ventilación y comunicación. Todos los días esta tuneladora está avanzando 20 metros por día, o sea que nosotros por mes estamos avanzando alrededor de 350 a 400 metros, depende del mes y de los requerimientos de la tuneladora. Pero es un proceso que está en marcha, con una complejidad adicional, que era que no podemos detener la línea Sarmiento, porque, como les contaba, es una línea que transporta diariamente una cantidad impresionante de personas, con lo cual tenemos por encima funcionando la línea y por debajo la tuneladora avanzando día a día. Esto implica una complejidad desde el punto de vista de ingeniería y una medición constante de que no tengamos ninguna alteración con el paso del tren encima. Nosotros formamos específicamente una unidad ejecutora que hace el seguimiento del soterramiento día a día. Nosotros tenemos gente trabajando codo a codo con el contratista y viendo que todos estos indicadores sean los que nosotros necesitamos. Y desde el punto de vista de la funcionalidad que va a tener la línea una vez terminada, sobre la traza, sobre estos 18 kilómetros que les comentaba, nos va a permitir integrar la ciudad, volver a conectarla, que desaparezcan todos estos pasos a nivel. Y por otro lado, en los terrenos que nosotros tenemos encima, son terrenos ferroviarios, muchos de ellos ya los estamos comercializando, se van a hacer emprendimientos que a su vez nos permiten financiar la obra. Ayer escuchaba que hablaban del caso de París y en muchas situaciones se asemeja que estamos con esos fondos financiando la obra, a su vez mejorando la traza urbana, y en muchos lugares los hemos destinado a un pulmón verde que va a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y que además va a permitir que el flujo de tránsito tenga una mejora increíble. Las proyecciones muy valescas, no me dejó pasarle las proyecciones, pero en las proyecciones se ve cómo desaparece el flujo de tránsito y cómo mejora así que, bueno, creo que eso responde un poco a la primera pregunta, no quiero extenderme más. Muchas gracias. Bom, a apresentação que nos traz o Rodrigo Nietzsche estará à disposição de todos os participantes que vão poder abri-la, porque ela é imensa, já seria uma conferência, né? E porque tem muitos detalhes, né? Então, numa mesa que todo mundo teve que ser disciplinado e magrinho, se eu deixasse o entrante já falando demais, já teria problema. Pois bem, segunda questão que agora eu queria perguntar. Vocês têm perguntas entre vocês? Se você queria pôr,
Juliana, você que falou em primeiro, então ficou tanto tempo quietinho. Você teria alguma pergunta a fazer a algum dos seus colegas de mesa? Tem? Então você tem direito à palavra. Vou perguntar para a Cecília, né, já que ela ficou um tempinho, um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, Cecília, da campanha em si, que teve como a participação de todo mundo, né? E os resultados, um pouquinho, se pudesse explorar um pouco mais a que a gente fez esse ano com todas as operadoras. Pode passar as fotos da campanha da Cecília, por favor? Bom, Cecília, resultados, né? Então, vamos lá. Até aqui eu falei para vocês esse processo que a gente foi da campanha que a gente fez no metrô de São Paulo. Aqui eu vou ter que... Deixa eu só passar para vocês a campanha, né? Que eu acho que já tinha ido. Essa foi a campanha que nós fizemos no metrô, que eu já falei para vocês, Você Não Está Sozinha, né? E são algumas dessas peças, né? Que a gente fala, né, das pessoas, dos recursos humanos, enfim. E o Metrô Conecta, que foi o mais recente dos recursos que a gente tem, que é um aplicativo em que o abuso sexual está no menu que o usuário pode acessar, em primeiro lugar, para fazer a denúncia, e tem chat para poder fazer a descrição, enfim, o recurso é muito rápido para acionar para o atendimento da vítima, né? Ele foi lançado em junho de 2017, esse recurso, e nós fomos acionados em 2017, no primeiro semestre, pelo Tribunal de Justiça, pela doutora Tatiane Moreira Lima, que coordenou, né, feitou aí, ela estava trabalhando exatamente com a questão da violência da mulher, e viu aquilo que nós, no transporte, né, a gente às vezes nem se dá conta da importância que a gente tem. Nós temos um espaço privilegiado, né, um espaço de trabalho com a cidadania. A gente tem, nós falamos no metrô de São Paulo, 4 milhões, nosso público-alvo são 4 milhões de pessoas que estão circulando todos os dias. E pensar no transporte na cidade, quantos milhões que a gente está podendo abordar e se comunicar com essas pessoas, né? Como cidadãos da cidade. E ela nos procurou todos os representantes. Então, Via 4, a SPTrans, as secretarias, tanto da municipal quanto estadual, CPTM, me acordo. Todos os que estavam também, o Ministério Público, Polícia Civil, quem mais? Acho que são esses, né? A EPTU, né? E, enfim, todos os modos de transporte e todos esses representantes, né, da área civil jurídica, juntos, né, para trabalhar uma campanha coordenada que falasse ao mesmo tempo em todos os transportes. E esse foi o grande salto, o grande ganho que a gente teve, né? Nós fizemos um trabalho que atingiu mais de 1.000 pessoas, né? Mais de 1.000 pessoas, contando assim, supervisores, pessoal de linha de frente, até o pessoal da limpeza, né, participou, porque a gente tinha casos em que a gente ficou sabendo que a vítima, a primeira pessoa que ela encontra é alguém da limpeza, né, e que a primeira coisa que a pessoa faz é levar a vítima ao sanitário para lavar as vestes, sendo que é uma prova.
Então, você está eliminando uma troca. Então, era muito importante estar orientando o pessoal para estar preservando esse conteúdo. Né? Então, assim, foi realmente atuar em todas as frentes. Nós fizemos mais de 10 sessões de um auditório cheio, né? Sempre tendo a apresentação da empresa, do pessoal da doutora Tatiane, representando o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Polícia Civil. E essa ação coordenada foi tanto para trabalhar a sensibilização do pessoal, né, do nosso pessoal das empresas, quanto para trabalhar também internamente questões que não estavam, né, bem amarradas entre os órgãos, né? Coisas que sempre apareciam, né? Como que a polícia estava atendendo, enfim. Várias questões que eu nem vou entrar no mérito aqui, mas que foram muito importantes para fazer essas amarrações. Foram momentos de integração, né? Em que essas coisas surgiram e puderam ser tratadas e muito bem encaminhadas, né? Então, quando a campanha saiu no ar, que foi em agosto de 2017, a nossa foi retirada, né? Ela entrou no ar e entrou no ar todos os transportes ao mesmo tempo. Ela ficou no ar até dezembro, né? Eu vou passar algumas das peças para vocês. Ela toda tem esse apelo, né? Juntos podemos parar o abuso sexual, e todas as peças têm mensagens, né, diversas que foram espalhadas, né, em todos os transportes. Foi criada pela área de marketing do Tribunal de Justiça. Então, assim, é um trabalho assim, que vai atingir uma dimensão muito grande. E interessante, eu só abordar infelizmente tem coisas que acontecem, mas que aqui vocês devem lembrar. Quando a campanha foi lançada, esse infeliz foi preso, o cara que foi numa linha de ônibus na Brigadeiro Luiz Antônio. Ele foi preso e depois ele foi solto pelo juiz. Foi uma coisa assim que foi muito comentado. Daí ele foi preso fazendo a mesma coisa, ejaculando na moça, no ônibus. E isso foi exatamente quando a campanha foi lançada. Então foi uma coisa assim que amplificou, né, a problemática, assim, de uma forma, e trouxe à luz as questões tanto da justiça, da própria justiça que estava levando encabeçando a campanha, né? E logo na sequência começaram todos os movimentos, o Me Too, todas as denúncias, né, no Hollywood, enfim, todos os que vocês acompanham aí pela mídia, né? Então, isso realmente deu uma dimensão muito grande, né? Então, o que a gente acha importante, né, é que esse tema, ele realmente saia, né, onde ele estava aí nos subterrâneos e venha à luz mesmo, e fique onde todos possam olhar para ele, e tratar, e ver e falar, né? E essa é a questão que é importante. Eu quero mostrar só esse, viu? Esse gráfico, ele é importante, né? Porque a gente tem aí um dado de 2012, pelo SMS Denúncia, nós tivemos 8 denúncias de abuso, o ano todo de 2012. 2013 foram 10 casos. 2014, 61. Em 2014, nós tivemos uma primeira investida que apareceu aí no início, não sei se vocês notaram, foi uma primeira campanha que a gente falava que abuso sexual é crime, apareceu na TV Minuto. E já deu um pequeno pulo. Em 2015, com a campanha, foi para 165 mensagens de SMS recebidas. Em 2016 foi para 195. Em 2017, quando teve a campanha nos demais transportes, né, todos os
com a campanha TJ, nós chegamos a 310, que aí também somam as mensagens que vieram pelo Conecta, né? SMS Denúncia e o Conecta, que tinha começado em junho de 2017. Então isso é um resultado assim que ainda é um número que a gente fala, nossa, é muito exitoso, né? Olhando para esse gráfico, ainda é pequeno dentro da dimensão do universo que a gente tem, mas mostra o quanto que esse estímulo, né? A denúncia é importante e que esse é o caminho para trazer realmente à tona e à luz essa questão. Eu acho também que a questão da campanha unificada, né, de comunicação, acredito que isso também é um grande desafio, né? Você fazer isso com todo mundo ao mesmo tempo, deu um choque, então as pessoas estão vendo o mesmo assunto em diversos lugares. Onde ela passa, isso, onde ela circula. Exato. Juliana, que na verdade os metrôs, eles com relação a essa campanha, eles conseguem, com esse esforço todo, de criar um acolhimento e uma resposta ao demandante. Mas em reuniões com usuários de ônibus, tá? O setor ônibus, e principalmente porque todo mundo sabe, está havendo um processo de licitação, há muitas discussões envolvendo as mulheres, e o sistema ônibus não é tão protegido, né? Então surgiu uma proposta que veio lá de uma reunião, lá na periferia de São Paulo, e alguém perguntou, não pode ter um VAR, sabe, um VAR da Copa do Mundo em cada ponto de ônibus, que fotografe uma câmera dentro dos ônibus, porque o problema não é só o assédio para as mulheres, mas a violência contra a mulher idosa, e a violência mesmo com que motoristas ou mesmo funcionários tratam. Então, eu acredito, gente, que este é um fato que para quem está num setor que quer se construir e defender o seu lugar, seu posicionamento, e competir e se fortalecer, nós não podemos deixar de lado, né, a voz daquilo que é a maioria dos nossos usuários. Isso é impossível, tá? Nenhuma empresa, organização no mundo pode desprezar a maioria dos seus clientes, né, achando que vai dar certo. Rolando, eu queria fazer uma pergunta complementando a tua fala. Uma coisa que depois eu acho que se soma aquilo que o Rodrigo colocou, né? O metrô do Chile, ele introduziu nas suas estações, né, muitos serviços, né? Quer dizer, há uma preocupação em fazer das estações do metrô em Santiago um lugar de multifuncionalidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre se na expansão isso também está sendo considerado, em que isso ajuda, inclusive, não só apenas com tarifas extra-operacionais, mas sim de dar um sentido às estações de metrô, de acolhimento, aquilo que é um local onde as pessoas se reúnem. Às vezes a estação do metrô, quanto mais o metrô vai para as periferias, passa a ser um subcentro urbano de prestação de serviço. Então isso é uma questão importante nesse acercamento, né? nessa questão da aproximação e do relacionamento. Eu gostaria que você falasse sobre isso, se isso continua, né? Eu gostaria de ter no nosso programa algum case escrito no próximo ciclo sobre isso, né? Por parte de vocês. E aí vocês comecem a gente a se preparar sobre a questão do projeto urbano do enterramento da Lia Sarmiento. Começa por você. Bien, efectivamente, cuando Metro plantea el plan de expansión, incluye la mirada de negocios no tarifarios. Hoy nosotros tenemos alrededor de 21% de ingresos que son no tarifarios. De todos nuestros ingresos, 21%, 85 millones de dólares al año, son de otros negocios. Negocios de espacios comerciales,
retail. El comercio que cada persona en su viaje necesita, camina a su casa y pasa de compras en la misma estación. Negocios intermodales. Nosotros tenemos 5 de las 6 estaciones de intercambio modal de ómnibus urbanos e interurbanos. Son propiedad de Metro. 5 de las 6. Por tanto, hay un negocio de intermodalidad, de arriendo de espacios para que los propios ómnibus puedan estacionar y recoger de una manera cómoda a los usuarios. Tenemos todo lo que es telefonía móvil, antenas indoor-outdoor, por efectos de arrendamiento de espacios, no solo dentro de la estación, para permitir la comunicación en subterráneo, sino también para difundir la señal en el exterior, desde nuestras estaciones hacia lo que son los circuitos de estas empresas de telefonía móvil. Tenemos publicidad fija, hemos incorporado publicidad dinámica, digital, en pantallas en las estaciones, y hace algunos años comenzamos con la publicidad a través de mensajes en circuitos cerrados de televisión, donde además aparece nuestra frecuencia, tiempo del próximo tren, tiempo de viaje, si hay algún incidente que la persona permita bajar en otro lugar que no sea el del incidente. Incluso estamos llegando a acuerdo con el sistema de buses para tener en cada estación las direcciones de cada uno de los servicios que desde esa estación están saliendo. Y en el largo plazo, a partir de estos ingresos, tenemos proyectado un incremento de 50% del valor de estos ingresos para los próximos proyectos. Con lo cual vamos a incrementar obviamente el 21%, pero también los costos e ingresos del resto de la empresa crecen. Sin embargo, mirando lo que decía Rodrigo de París ayer, tenemos un desafío que no hemos podido cumplir, y que es el desarrollo de negocios inmobiliarios sobre nuestras estaciones. Tenemos una dificultad de la ley de Metro, la ley que no le permite generar negocios más allá del espacio físico que es de la propia estación. Hoy día tenemos negocios bajo la estación y cuando están en superficie o en altura, viaducto, pero no tenemos la posibilidad de, por ejemplo, tener una estación y subir 15, 20, 30 pisos con edificios, ya sea de servicios, de comercio, hoteles. Incluso hemos desarrollado alguna alianza de investigación y, ¿por qué no, generar shopping sobre lo que es la estación de metro? El proyecto actual de líneas 6 y 3, tenemos 9 estaciones que fueron reforzadas para poder generar estos proyectos. Probablemente, si nos va bien con esta idea, en los próximos 12 meses generaremos la licitación de un socio inmobiliario que nos permita construir hacia arriba y por tanto comenzar a generar otro tipo de negocio que hasta ahora en los 40 años no hemos explorado y que otras redes como las asiáticas son un negocio tremendo que nos tiene hasta con un 35% de ingresos no tarifarios. Voy a aprovechar que no sé si es la cuestión importante de las inversiones, en el metro que en enlace con la construcción y la explotación inmobiliaria. ¿Cómo es la cuestión en largos plazos en Argentina o en Buenos Aires, la provincia, porque es una federación, puede haber legislaciones distintas? Lo que ocurre es posible, porque acá también no es tan fácil hacerlo, ¿no? Tenemos muchos problemas. Entonces en Latinoamérica estamos muy lejanos de la situación de los países asiáticos, Hong Kong y todo esto, pero tenemos que aprovechar. ¿Qué puedes decir sobre esto? Como estás hablando que va a financiar con esto, tenemos que saber cómo vamos a hacerlo, ¿no? Porque entonces más 10 años Sarmiento no va a ser soterrado. Bueno, amplío un poco el tema del financiamiento. Hay dos cuestiones. Una es la cuestión de los terrenos ferroviarios que tenemos sobre la traza, que son propiedad del Estado argentino. Entonces, estos terrenos que son propiedad nuestra, que en principio todo este tiempo estuvieron muy desvalorizados, casi sin ninguna función, porque estaban pegados a la traza ferroviaria,
hoy adquieren un papel preponderante porque quedan ubicados en el corazón de la ciudad de Buenos Aires y pasan a tener un lugar que va a estar pegado a un parque verde y que adicionalmente va a tener el servicio del tren con una estación al menos cercana. Entonces, estos terrenos que pasan a estar muy valorizados, nosotros en una primera etapa lo que estamos haciendo son subastas electrónicas de esos terrenos. Se hacen subastas online con un piso y a partir de ahí aparecen distintos inversores, en general enfocados en el rubro inmobiliario, para desarrollar complejos por sobre la traza. Nosotros hasta ahora pusimos un porcentaje de esos terrenos, que son los que comercializamos a través de una institución que es el AVE, que es la Administración de las Tierras, de los Bienes del Estado, digamos, que específicamente se dedica a eso, no solamente a los del Sarmiento, sino a todos los bienes del Estado que fueron quedando en desuso, porque el Estado ya no les da ninguna función, pero que sí tienen un valor muy alto para el mercado inmobiliario. Entonces, hoy nos estamos financiando en parte, lógicamente hay una inversión del Estado muy importante, del presupuesto, presupuestaria, pero en parte estamos financiando con la venta de esos terrenos inmobiliarios. Y en un futuro, sí, el desafío que comparto con ustedes es ver de qué forma podemos integrar en esas estaciones ferroviarias, donde van a tener un paso diario de una cantidad muy importante de gente y que además, adicionalmente, están en lugares estratégicos de la ciudad, de qué forma podemos darle una funcionalidad que permita generar un ingreso, a su vez, en principio, para poder de alguna forma subsidiar la tarifa ferroviaria, que hoy es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Argentina. Nosotros hemos venido de 10 años en los cuales la tarifa, no solo ferroviaria, el transporte en general, no ha sufrido aumentos, con una inflación de todos los años muy importante. Entonces, hoy la tarifa la tenemos con un subsidio muy importante. En algunas líneas, casi diría que está 100% subsidiada. Lo que se recauda de tarifa apenas alcanza para cubrir los gastos mínimos. Entonces, esos son los desafíos que tenemos al futuro, que es ir dándole la funcionalidad a los lugares que nos van quedando disponibles. Y en cuanto a la legislación, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos demasiado problema para poder hacerlo. Después en las provincias, cada una tiene su legislación. Provincia de Buenos Aires, los municipios tienen una participación muy activa, entonces ya requiere una serie de intervención, pasa también por medio ambiente de los municipios que emiten una opinión. Entonces hay algunas cuestiones políticas que hay que ir manejando, pero no me cabe ninguna duda que a futuro ese es el camino para poder tener una tarifa accesible, porque además adicionalmente esta línea viene de lugares alejados que llegan a la capital a trabajar y que lógicamente son los sectores que más necesitan que nosotros cubramos un porcentaje de esa tarifa. Así que ese es el gran desafío a futuro. Mucho. Vamos a mirar con atención el proyecto que está acontecendo em Buenos Aires. Vamos ficar atentos e torcendo para dar certo. Creio que a última pergunta, você quer fazer uma pergunta? Duas, você pode, então pode, nós temos tempo aí. Vou tomar a liberdade aqui de fazer duas perguntas. Uma para o Roland. Muy interesante la estrategia de ustedes para envolver todos los participantes en la expansión, ¿no? Acá en Brasil hay mucha dificultad no solo en hacer ese tipo de proceso, pero es muy difícil juntar. Me parece que hay un bloqueo en el área de transporte en obtener, compartir o buscar datos de afuera para planear, inclusive a nivel estratégico, las expansiones. Si en Chile lograron hacer un poco eso y buscar, no sé, informaciones de aplicaciones o de comercio, de otras áreas que pudieran dar subsidio, además del relacionamiento con todos los stakeholders, que me parece que es lo que hicieron, ¿no?
E para a Cecília, queria perguntar se tem muito bacana, a iniciativa de vocês é incrível, assim, acho que é muito além, eu acho, daquilo que me parece que era a missão inicial, e aí a gente fica com a vontade de ver crescer ainda mais, né? Então vocês já conseguiram avançar para outros modais. Eu me pergunto se existe uma estratégia para transcender também dos canais que vocês já têm hoje. A gente vive hoje uma realidade nesse mundo digital que é de saturação dos aplicativos, né? Então as pessoas têm aplicativos demais. E o esforço para lançar aplicativos é muito grande, então é muito difícil depois sustentar, fazer manutenção. Então muitas das empresas, uma das tendências hoje é integrar dados e esforços com aplicativos já existentes, né? Eu fico pensando, vocês já alcançaram 310 notificações, né? Tendo SMS e a aplicação de vocês. Aonde isso não poderia chegar se vocês tivessem uma plataforma de comunicação com outros aplicativos, ou se o usuário pudesse, de aplicativos que ele já dispõe, acessar diretamente vocês? Tem alguma previsão disso para frente? Si entendí bien la pregunta sobre los aplicativos, Metro de Santiago ha desarrollado sus aplicaciones en función de las necesidades de clientes, pero nuestra mayor relación con la comunidad, no solo el usuario de Metro, sino con la comunidad en general, es a través de Twitter. Twitter hoy día es una herramienta tremendamente poderosa. Hace algunos años los incidentes no los comunicábamos y por tanto el usuario sabía primero, a través de la red independiente de la red de Metro, sabía qué estaba pasando en la línea, y nosotros demorábamos 15-20 minutos en responder e informar. Eso genera tremenda dificultad porque la comunidad castiga desde la percepción la acción del propio Metro. Y eso es lo mismo acá. Sí. Es muy interesante, me parece que es un fenómeno de los metros que tienen tuiteros tan fuertes así. Una opinión personal, no corporativa. Creo que se hacía resguardando la seguridad desde la información. Pero hay un tema de dar mayor seguridad cuando tú eres transparente con la información. Y eso es lo que nos ocurre hoy día. Tú tienes un incidente, a los 15 segundos está en Twitter. La respuesta nuestra es inmediatamente. Tenemos una serie de turnos de community manager que están viviendo el día a día y respondiendo. Hay una relación muy enriquecedora desde la visión de esta aplicación, producto de las reacciones que tiene el usuario. No quiero recordar mucho fútbol porque no fuimos al Mundial, pero durante el partido clasificatorio había una conversación del sistema de transporte desde Metro cuando había partido. Incluso en ocasiones el Twitter de la Presidenta de la República se metía en la conversación. Eso hace que la gente sienta tal cercanía con un evento que era un evento de país respecto a un partido en una selección, que eso se transformó y hoy día el Twitter de Metro de Santiago ya no es Twitter Metro Santiago, es Twitter Tío Metro. Es muy cercano, muy desde la familia, desde las acciones que genera, se transmite desde alguien que es pariente. Y eso hace que la percepción sea tremendamente buena, más allá de la satisfacción del servicio que entrega Metro. En satisfacción estamos en 60 puntos de satisfacción neta. En Twitter estamos cercanos a los 80-82. Y ahí uno dice, algo pasa con las aplicaciones que se comienzan a hacer mucho más cercanas y desde la percepción del usuario aceptan nuestros errores porque estás comunicando. Eso es básicamente la primera comunicación a través de Twitter. Y las aplicaciones, básicamente son aplicaciones desde el punto de vista de la información que otorgamos. El estado de la red, si hay alguna línea que tiene alguna dificultad, una estación que tiene dificultad, se está inmediatamente informando y en un aplicativo tú puedes saber cuál es la alternativa y además el origen destino a tomar, dado que eso tiene una incidencia en más tiempo de viaje. En general, las aplicaciones son usadas, sin embargo, el mayor uso es vía Twitter.
Ivo, eu estava pensando numa pergunta para fazer para você, que é exatamente bem parecida com a que você fez para mim. Como as plataformas colaborativas poderiam nos ajudar na questão de você conseguir aumentar essas denúncias aí do abuso. Porque nós temos hoje o SMS, a gente tem o SMS denúncia, e a gente achou que era um serviço que estava fadado a desaparecer, porque é um SMS, é uma tecnologia, uma ferramenta já meio que em desuso, e no entanto ele se mantém, né? E nós lançamos um aplicativo muito mais, mas o aplicativo ele vem crescendo, mas ele não atinge o mesmo número, né, do SMS denúncia, do número de mensagens do SMS denúncia. E ele pesa, então a gente sabe que tem o usuário tem lá que escolher entre vários aplicativos, então ele vai ter que para baixar o Metrô Conecta, ele tem, né, que fazer uma escolha entre vários outros que ele pode ter. Então tem várias coisas que a gente fica pensando e ver, e a gente gostaria exatamente de transcender isso, dar outro passo, e a gente não sabe muito bem o caminho. Então eu estou achando que a gente podia fazer uma boa parceria aqui, né, com um bom, esse é um bom encontro né, que eu acho que a gente podia responder essa questão juntos, né, que também é nossa. Talvez um caminho para isso é algo que a gente está tentando desenvolver para avaliação de motoristas de ônibus, mas não conseguiu chegar ainda às vias de fato, e que acho que faria muito sentido para essa estratégia, que é entender, sempre tem uma organização governamental, um órgão que centraliza essas informações. No caso, né, talvez sejam vocês ou a área da justiça, né? Mas os canais, esses que fazem chegar no consumidor ou no usuário, eles são muito mais capilares. Então, talvez construir essa plataforma e dizer para esses canais como você quer receber essa informação. Então, olha, eu aceito, por exemplo, de um outro aplicativo, receber uma denúncia. Você fala para mim, Ivo, coloque lá um botão de denúncia no seu aplicativo. Eu coloco. Como você quer receber essa informação? Eu quero saber a latitude e longitude de onde está, eu quero saber quem é o usuário, eu quero saber por onde ele percorreu, eu quero saber qual é a hora que essa denúncia foi feita. Então, qual é o conjunto de informações que o seu aplicativo pede e que eu também posso te dar? E aí, essa troca é muito rica, porque depois o que vai acontecer? Você consolidando esses dados, você vai dar também informações. Então, acho que a gente vive uma realidade muito próxima de dizer assim, olha, não sei como a gente faria isso no caso do assédio, mas no caso da avaliação, por exemplo, vamos supor que a gente queira avaliar um motorista. É possível dizer naquela linha qual é a média de avaliação. A gente sabe, você deu um 3, mas essa linha é 4. Você deu um 5, mas essa linha é, sei lá, 3 estrelas, por exemplo. Então, acho que é possível criar indicadores da consolidação desses dados de diferentes pontos. Então, é importante eles estarem centralizados. Acho que é importante reduzir o esforço, né? Então, imagina o quanto não é difícil, o quanto não foi difícil para vocês desenvolver o aplicativo, manter ele funcionando, divulgar, né? Então é um esforço gigante. É incrível isso que vocês conseguiram fazer, mas aí o próximo passo é como integrar isso com o aplicativo que a pessoa já tem no dia a dia. Então talvez como ela possa, através do WhatsApp, do Facebook ou de outros aplicativos que ela já pega ônibus, vê informações no terminal, coletar também essas informações, mantendo, acho que a qualidade, a fidelidade que vocês usaram no aplicativo para garantir que aquela informação é uma informação correta, segura e que vai ser útil para frente. Então, eu imagino que na área de transportes essa é a próxima geração. A gente tem uma característica, o nosso usuário é muito colaborativo, né? Então, assim, nós temos no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, mais de 1 milhão de seguidores, né? Hoje eu já não sei aqui o número de cabeça, tem um pessoal aí que quanto que está, Marcão, nossos seguidores? Quase 2 milhões de seguidores, né?
Então, e assim, tem uma relação muito próxima conosco, de colaboração, são olhos da gente na operação. Então, essa disponibilidade, eu acho que isso, para um trabalho dessa forma, de plataforma colaborativa, e de a gente conseguir fazer um trabalho dessa forma integrada, eu acho que pode ser uma boa solução. Quanto mais fluido for esse processo, se o cara puder do próprio Twitter dele fazer a denúncia, né, ou do próprio WhatsApp, ou do próprio Facebook, melhor, né? Quanto melhor, porque daí ele não precisa instalar nada, não tem nenhum pré-requisito, né? Então, eu acho que é nessa direção. E a gente tem hoje ferramentas disponíveis para isso, em várias plataformas que acho que podem ajudar vocês a capturar essa informação das redes já existentes e dar um outro salto. Então, eu acredito que nós já estejamos chegando ao fim da nossa sessão, né? Para dizer, bom, o programa Melhores Práticas tem todo este contexto de diversidade. Vocês viram que nós percorremos desde questões simples como canais de relacionamento com os clientes, né, e o uso de criação de marca, facilitar a vida deles como a experiência da VA4, né, fazer com que as pessoas, facilitar a vida das pessoas. Isso é muito rico, isso é fundamental, né? Então, desse esforço, o esforço conjunto de atender e de se aproximar de setores, qualquer segmento cliente a gente tem que olhar. Mas os nossos clientes são segmentados, eles têm singularidades, eles têm que ser vistos nas suas singularidades. E aqueles mais vulneráveis precisam ser vistos com um olhar vulnerável, porque não adianta olhar todo mundo igual. O transporte coletivo público é um direito para todos, mas as pessoas não são iguais, então nós temos que graduar e pensar como o acesso igual para todos pode ser feito por pessoas que são diferentes, né? Então, quem defende a diversidade, etc. e tal, tem que encarar as singularidades das pessoas e é possível fazer isso, né? As boas práticas requerem planejamento, um plano estratégico, alguma coisa que reconhece o passado, que foi glorioso, depois o problema, mas agora esse guri aqui, esse jovem, deve ter metade da minha idade, ele já está lá no ministério, olha a responsabilidade, ele está envolvido num projeto, que é um projeto que muda a cidade de Buenos Aires, quem conhece Buenos Aires, como eu, e aqui a maioria já deve ter visto, ou já viu fotografias, né, percebe o quanto, né, essa cidade ganharia com esse projeto, mas para isso precisa planejar, pensar no financiamento, pensar na expansão, mas a expansão, como o Zamora coloca, não pode ser feita contra as pessoas, em detrimento delas, né? Então vocês percebem que a gente se comunica o tempo todo e a gente está sempre construindo relacionamento com as pessoas. E ele que se sentiu um patinho feio, assim, patinho feio não, um cisne embrionário, nerd, assim, né, na ponta, mas cara, todo mundo aqui está lidando com a nova geração de dados, e você vê que todo mundo, desde a Juliana, todo mundo de alguma maneira pode se apropriar. Então, se essa mesa ajuda as pessoas a formarem parcerias, já é um dos objetivos do nosso programa. Eu queria agradecer muito a presença de todos aqueles que chegaram até o final dos nossos programas, né? E dizer muito obrigado, dizer que o programa está à disposição no site da UTP Latinoamérica, que a partir de novembro nós estaremos já estamos aceitando adesão ao programa, possam aderir ao programa e a partir de novembro já começar a elaborar seus programas, seus projetos. Tenho certeza que existem coisas muito boas que nós não estamos falando para fora e eu quero que todo mundo saia daqui com um compromisso. Esse novo entrante já vai lá falar com a Menendez e dizer, ó, aquela bruxa vermelha lá diz que você tem que mandar alguma coisa.
e nós vamos recebê-los todos e faremos a avaliação, vamos divulgar, vamos comunicar, estaremos juntos para a premiação em Estocolmo em maio do ano que vem. Muito obrigado, boa tarde para todos.